Meu amigo concurseiro, tudo bom com você? Professor Egberto aqui, mais uma aula de administração. E nessa aula vamos continuar aqui com a nossa maratona FGV em 5 dias. Essa daqui é a parte 2. Você vai ver um bocado sobre organização e sobre convergências e divergências da administração pública e da administração privada. Assuntos pertinentes aí ao edital da Polícia Militar do Estado do Ceará. É imprescindível você saber e ter esse conhecimento agora. Vamos elevar um pouquinho mais esse nível de conhecimento de vocês. E aqui eu trago algumas questões, mesclo com um pouco de teoria, já tenho algo escrito por aqui, mas eu vou passar tudinho para você, não se preocupe. Todas as dúvidas daquelas questões que são questões cabreiras, que são questões que têm aí um nível de dificuldade um pouquinho mais confuso para você, a gente vai desenrolar aqui na hora para você gabaritar a administração e assim se tornar policial militar, se Deus quiser, tá joia? Vamos começar aqui, já vou colocar aí na sua tela a nossa questão de número 1 para a gente responder, vamos ver. A questão de número 1 que eu trago para você é o seguinte, é a forma estrutural mais simples e antiga. Tem sua origem em antigos exércitos, possui formato piramidal, pois possui linhas diretas e únicas de responsabilidade entre superior e subordinados. Demonstra visivelmente os princípios da unidade de comando, ou seja, cada empregado deve receber orientações de apenas um superior, que seguem por via hierárquica do escalão mais alto para o escalão mais baixo. O texto acima refere-se ao conceito de estrutura organizacional, e aí nós temos matricial, funcional, divisional, linear ou linha staff. Perceba, eu quero trazer para você aqui um pouco dessa teoria, porque essa, como diria o Belk, essa teoria é uma teoria bacana, simples, mas que você tem que saber pelo menos esse básico aqui, tá certo? Esse basicão aqui vai te dar a chave para poder responder questões desse tipo. Nós temos tipos de organização e temos tipos de estrutura. Nos tipos de organização, você tem a organização linear, a organização funcional e a organização linha staff. E nos tipos de estrutura, você tem algo parecido com isso. Você tem a estrutura linear, a estrutura funcional, a estrutura divisional, que no caso divisional, ela vai ser uma mistura entre funcional e linear, assim como a linha staff é uma mistura de funcional com linear. Isso aí você já vai pegando no caminho. Além disso, você tem a estrutura por unidade estratégica de negócio, você tem a estrutura por projeto, também conhecida como matricial, e você tem também a estrutura em rede. São tipos de como a sua organização ela vai estar montada. E para cada uma delas tem uma historinha bacana, tem as características e tudo. Mas eu quero ressaltar para você o seguinte, quando a gente fala em tipos de organização e tipos de estrutura, a gente, por instinto e por lógica, nós temos que desenhar um organograma. Um organograma que é aquela representação básica de uma organização. Então, desenhando-se aqui um organograma simples para você acompanhar o raciocínio, perceba que esse organograma aqui é um dos organogramas mais simples que existem. Mais simples, mais tranquilo, onde você tem aqui caracterizado. Você tem a hierarquia, você tem a autoridade de cada nível. Logicamente, com a autoridade você tem a responsabilidade. Você tem também aqui a divisão do trabalho. E junto com a divisão do trabalho, você tem, logicamente, a especialização. Que são termos que você deve também compreender ao estudar esses tipos de organização e tipos de estrutura. Tranquilo? E aqui nós temos a estrutura mais simples, uma estrutura que a gente chama linear. E essa estrutura linear, ela vai servir tanto para essa estrutura quanto para o tipo de organização. É a mesma coisa. A diferença é que aqui está classificado como estrutura, depois que você está estabelecendo, você está organizando, estabelecendo as estruturas, os recursos da organização. E esse tipo de organização é a tipologia clássica.
é uma tipologia mais antiga. Mas as duas fazem sentido. E essa daqui tem um aspecto piramidal, ela tem autoridade linear, única, ela tem uma hierarquia simples, ela tem uma autoridade de comando e uma responsabilidade fixa. Então, todas essas características você encontra num organograma como esse. E aí, para a gente voltar para a questão, uma vez que a gente já sabe disso aqui, perceba, a questão está dizendo que é a forma estrutural mais simples e mais antiga. Mais simples e mais antiga. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Pronto. Mais simples e mais antiga. Tem sua origem em antigos exércitos. Isso aqui é um pouquinho de história que é interessante a gente saber. Possui formato piramidal, pois possui linhas diretas e únicas de responsabilidade entre superior e subordinado. Você percebeu lá no desenhozinho que as linhas, elas são linhas únicas. Você tem aí para cada subordinado a autoridade do seu chefe. Então são linhas únicas. Demonstra visivelmente os princípios de unidade de comando, ou seja, cada empregado deve receber orientações de apenas um superior, que segue por via hierárquica do escalão mais alto para o escalão mais baixo. Se eu conseguir desenhar aqui no próprio slide uma estrutura, é justamente isso, ó. Perceba que essa estrutura também, cada elementozinho desse que eu estou desenhando, cada bichinho desse que eu estou desenhando, ele responde a um chefe. Esse aqui responde a um chefe. Então, é a chamada unidade de comando, tá joia? E tudo isso aqui vai ser característica do conceito de estrutura organizacional linear, item D de dado. Não é matricial, não é funcional, não é divisional e também não é linha staff, tá joia? Então, a questão de número 1 é aquela chamada questão didática. É aquela questão que a gente reza para ter uma dessa na prova para a gente não errar, beleza? Questão de número 1, você marca o item D de dado. Vamos agora para a questão de número 2. E a questão de número 2, que já está aí na tela para você, ela vai dizer o seguinte: sobre a departamentalização, é correto afirmar, exceto, vamos ver, a departamentalização funcional envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades em conformidade com as saídas ou os resultados da organização. Aqui nós temos um erro clássico, eu vou lhe dizer por quê. Vem para cá, deixa eu te falar aqui dos tipos de departamentalização que eu separei nesse quadradinho aqui para você. Os tipos de departamentalização nós temos departamentalização por funções, por produto ou serviço, vamos traçando aqui, por localização geográfica, por clientes, por processo e por projeto. Perceba que aqui nós temos departamentalizações claras. As departamentalizações, elas têm que vir depois de você determinar o tipo de estrutura, certo? Esse é um detalhe importante. Primeiro você determina o tipo de estrutura, depois determina o tipo de departamentalização. Por quê? Porque na estrutura você vai alocar os recursos. Aqui no departamentalização você vai observar como esses recursos estão alocados para definir o tipo de departamento que vai definir a sua organização. Então aqui, por exemplo, numa departamentalização por funções, você vai pegar, e aí novamente, eu vou desenhar aqui o meu velho organograma, porque fica bem mais fácil de entender com ele, certo? Olha só, deixa eu pegar aqui rapidinho, mais um organograma. E quando eu falo que é por funções, também conhecido por funcional, é porque para cada elementozinho desse, para cada departamento desse, você vai ter uma função, um setor. Setor de marketing, setor de finanças, setor de logística, setor de RH e por aí vai. Então, a gente chama essa departamentalização por funções. Na questão, se você perceber bem, eu vou ler daqui de longe, que eu estou observando, ela está dizendo que envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades em conformidade com as saídas ou os resultados da organização. Olha o que é que ele quer dizer. Ele quer dizer que você tem uma sequência de atividades, até atingir uma saída. Então, ele não configurou a departamentalização por função. Ele configurou a departamentalização por processo.
Porque aí você vai me perguntar, mas o que é a departamentalização por processo? Vai ser exatamente quando você tem uma entrada em um determinado departamento, e aí depois dessa entrada, que recebe insumos, recebe matéria-prima ou outro tipo de entrada, vai passar por um processamento, e esse processamento ele já vai estar em outro departamento, ele pega outro processo de outro departamento, e um outro departamento, que no caso seria o último, vai estar responsável pela saída, pelo resultado. Deixa eu botar de outra cor. Pelo resultado. Beleza? Então, você tem aqui uma sequência ordenada de atividades, desde a entrada, passando por processamentos, ainda até saída. Isso aqui é a definição de departamentalização por processo, tá joia? Então, o item A, pode anotar aí, ele está falando de organização, aliás, de departamentalização por processo. Mas já que a gente está aqui, vamos ver logo as outras, que as outras dizem o seguinte, ó. Departamentalização por produto ou serviço, cada departamento vai oferecer um produto ou um serviço a ser fabricado. Por localização geográfica, cada departamento vai ser uma região, vai ser um país, vai ser um estado, vai ser uma cidade, vai ser um bairro, por aí vai. Vai ser tudo relacionado à geografia. Por clientes, cada departamento vai ter a sua especialidade por cliente. Ah, esse departamento vai ser somente para homens, esse daqui somente para crianças, esse daqui somente para pessoas magérrimas e por aí vai. Processo eu já falei. E por projeto, professor? Por projeto, cada departamento desse aqui vai ser um ícone para um departamento de projeto. Vai receber um projeto e esse departamento vai desenvolver esse projeto. Então vai estar dividido esse departamento com projeto, esse departamento com outro projeto e assim sucessivamente, até se esgotarem as possibilidades de departamentalização. Compreendido? Então nós temos aqui ao todo 6 tipos de departamentalização e na dúvida desenhe o organograma para você refrescar a memória e ficar bem da cabeça, tá bom? Voltando aqui para a questão, estamos na questão de número 2, nós já dissemos que o item A está incorreto, que na verdade é o que você vai marcar, porque você quer aqui na questão o item que é o exceto, que é a exceção. Então você marca o item A. Olha o item B. A departamentalização por processo tem como foco a sequência do processo. Nela, o arranjo físico das máquinas define o agrupamento de pessoas. Então está correto. Perceba que, aí eu vou chamar a atenção para isso, que ele está falando exatamente acerca do agrupamento de pessoas. E esse agrupamento de pessoas, ele vai acontecer aonde? Agrupamento vai ser colocado lá na estrutura, no tipo de estrutura. Aí quando chega no departamento, você vai definir departamentalização por processo, porque aí você tem uma maneira de agrupar essas pessoas em um determinado departamento. Tá joia? Item C está falando o seguinte: a departamentalização por projeto envolve diferenciação e agrupamento das atividades de acordo com as saídas relativas a um ou vários projetos da organização. Perfeito o item C. O item D fala: a departamentalização matricial é uma combinação de enfoques que permite coordenar pessoas de diferentes áreas funcionais alocadas em um projeto. Também está correto, apesar da gente não ver aqui na nossa teoria, você percebe que a departamentalização ali não tem matricial, mas aí o autor da questão, e aí é que está a casca de banana da questão, ele acaba misturando tipos de estrutura, tipos de departamentalização e tipos de organização. Isso aí, para quem já assistiu minha aula, não é novidade, mas aqui, meu amigo e minha amiga, aqui é diferente. Então, você tem que prestar atenção na forma como ele está lidando. E um detalhe importante que você deve saber a respeito dos tipos de departamentalização, tipo de estrutura e tipo de organização. Pode acontecer, deixa eu colocar aqui no cantinho, ó, pode acontecer uma ou mais tipos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
Ou seja, você pode pegar uma departamentalização e dizer, ah, essa departamentalização aqui, ela é simultaneamente por projeto e por funções, ou então por cliente e por localização geográfica. E assim você pode, professor? Pode. Pode misturar aqui a parada, tá? Beleza? Então, essa dica aqui também você deve guardar aí no cantinho do seu caderno. Vamos voltar para cá. O item D, já falei que está correto. E o item E, a departamentalização geográfica agrupa as atividades de acordo com a localidade onde o trabalho será desempenhado ou uma área de mercado a ser atendida pela empresa. O item E também está perfeito, beleza? Então, na questão de número 2, você vai marcar de fato o item A. Vamos agora para a questão de número 3. Entre os tipos de estrutura organizacional apontadas correntemente pela literatura, destaca-se a denominada divisional, a qual, item A, é estruturada a partir e em função de projetos, contando, assim, com estruturas transitórias e com alto grau de flexibilidade para a realocação de atividades e de pessoal. Perceba que o item A, ele está colocando a estrutura divisional como se fosse uma dependência de projetos. Isso aí está errado. Questão, o item 3, na questão A, o item A, ele não se trata de divisional. No máximo aqui, se você tem falando de projeto, você vai associar com quem? Com uma estrutura matricial. Está bem ali assim, ó, por projeto ou matricial. Então aqui não vai ser divisional, vai ser matricional. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vamos organizar aqui direitinho. Olha só, vai ser matricial. O item B vai dizer o seguinte: se diferencia da estrutura funcional em face da divisão de trabalho por tarefas e não por setores, substituindo o organograma pelo fluxograma. Sempre que falar, que der o toque aqui em relação a fluxograma e mexer com tarefas, muito provavelmente vai estar falando de processo. Muito provavelmente vai estar falando de processo. Mas, professor, aqui está falando estrutura. Aqui está perguntando de estrutura, mas você não está apontando para a departamentalização. Olha o que foi que eu disse. Muitas vezes, algumas bancas, incluindo a FGV, ela tem a mania de misturar esses termos. Meu amigo, você não vai teimar com a banca. Você não vai teimar com a banca. Você não vai perder a questão só porque o professor disse que tipo de departamentalização, tipo de estrutura, tipo de organização é separado. As bancas misturam, certo? Esse é um ponto negativo quando a gente vai estudar administração, tá certo? Mas acompanha comigo. Quando falar de fluxograma, um fluxograma o que é? É você pegar aqui uma entrada, ter aqui algumas figurinhas que vão relatar algumas divisões, aqui algumas decisões, e lá no final você vai ter uma saída. Você vai pegar uma entrada e vai ter uma saída lá no final. Isso aqui, meu amigo, é processo. Isso aqui é processo. Então, no item B, se por um acaso você estiver anotando aí qual é o tipo de estrutura, no caso da departamentalização, vai ser estrutura por processo. Então, deixa eu anotar aqui para você, por processo. O item C diz assim, ó, é caracterizada pela criação de unidades denominadas centros de resultados, que operam com relativa autonomia, inclusive apurando lucros ou prejuízos para cada uma delas. Detalhe, isso aqui é uma característica da estrutura divisional, da estrutura ou da departamentalização divisional, certo? Aí você tem uma das características, obviamente tem outras características, mas aqui nessa questão ela está consciente em relação à divisional. Novamente, é caracterizada pela criação de unidades. Essas unidades são denominadas centros de resultado, do jeito que está aqui, que opera com relativa autonomia, inclusive apurando lucros ou prejuízos para cada uma delas. Então, questão 3, você vai marcar item C. Olha o item D. Se caracteriza pela rigidez, sendo estruturada de forma hierárquica e centralizada,
com comando vertical e apuração de resultados financeiros a partir de um único centro de custos. Item D também está incorreto, não é divisional. Pela rigidez, vou dizer para você, pela rigidez, pela estrutura de forma hierárquica e centralizada, pode escrever aí que ela é uma estrutura linear. Questão 3, no item D, estrutura linear. E no item E vai falar se diferencia dos demais modelos organizacionais pela departamentalização, exclusivamente pelo critério de produção, com o estabelecimento de uma cadeia de atividades vinculada à divisão das etapas identificadas. Novamente, esse elemento aqui está falando de processo. Olha só as palavras-chave que ele usa. Critério de produção, cadeia de atividades. E essas atividades são vinculadas. Está justamente parecido aqui com o nosso fluxograma. Então, você vai associar com processo. Beleza? Questão de número 3. Portanto, você vai marcar o item C em relação à estrutura divisional. Beleza? Questão de número 3, item C. Vamos para a questão agora de número 4. A questão de número 4, meu amigo e minha amiga, vai dizer o seguinte: a descentralização administrativa existe quando a maioria das decisões se processa nos níveis hierárquicos inferiores, ou seja, a descentralização coloca os centros decisórios mais próximos possível dos órgãos de execução. Para que o processo de descentralização seja efetivado, algumas questões devem ser observadas, como, aí nós temos 1, nível de treinamento e preparo da chefia, 2, grau de confiança dos chefes sobre os subordinados, 3, a forma de atuação das unidades, organizações de assessoria, e 4, capacidade do subordinado de lidar com as suas responsabilidades. Aqui ele envolve 2 conceitos. Eu vou botar esses conceitos bem aqui embaixo, eu vou só pegar o apagador para apagar isso aqui, certo? Que aí eu vou botar bem aqui assim, ó. Já que ela envolve também toda a parte de estrutura, de organização, então eu vou definir aqui para você esses 2 termos importantes, que vai ser, no caso, a centralização e também a descentralização. Qual é a grande diferença entre eles? Na verdade, nós temos aqui uma situação de tomada de decisão. Tomada de decisão. Ou poder de decisão. Poder de decisão também é válido a gente falar aqui. Quando nós temos um poder centralizado, esse poder vai estar no topo da hierarquia. Uma pessoa apenas toma as decisões. Se eu quiser que essa pessoa não tenha tanto poder, o que é que eu faço? Eu tento descentralizar através de delegação. Conferido? Então, quando você tem um poder centralizado e você não quer mais aquele poder centralizado, você vai delegar a autoridade para as pessoas de níveis inferiores. E aí você vai ter um poder descentralizado, tá certo? E esse poder centralizado ele vai estar mais próximo da base, ele vai envolver mais pessoas e assim sucessivamente, que é diferente da centralização que envolve somente uma pessoa, tá joia? Então nós temos aqui esses 2 termos que envolve a parte de organização e estrutura organizacional. Vamos voltar aqui para a questão. Olha só. Para que o processo de descentralização seja efetivado, algumas questões devem ser observadas. Nível de treinamento e preparo da chefia. Com certeza, gente boa, porque você não vai colocar um poder de decisão em qualquer pessoa, né? Você tem que observar o preparo da chefia com certeza. 2. Grau de confiança dos chefes sobre os subordinados, com certeza você vai confiar decisões a uma pessoa que tem uma confiança dos subordinados. 3. A forma de atuação das unidades, organizações de assessoria, com certeza a forma de atuação também conta nessa decisão. E 4. Capacidade do subordinado de lidar com as suas responsabilidades.
isso aqui também é fundamental, porque aí a pessoa vai ter um poder centralizador ou descentralizador no caso, vai tomar decisões, vai ter autoridade sobre os subordinados, e aquelas pessoas que são subordinadas, elas têm que ter o senso de responsabilidade, tá? Então, os 4 elementos aí estão corretos. A quantidade de assertivas corretas é 4. Item C. Tranquilo? Questão 4, marque, portanto, o item C. Beleza? Vamos para frente. Olha a questão de número 5, que já está na tela. A estrutura organizacional abrange uma série de elementos que devem ser levados em consideração para que a empresa seja bem organizada. Um destes elementos é a centralização e a descentralização de comando. Sabe-se que a descentralização, vamos analisar aqui, item A, pode gerar, se muito explorada, sobrecarga de trabalho no líder, deixando os processos mais lentos. Isso aqui não é uma característica da descentralização, e sim da centralização. Então, o item A, ele está incorreto. Olha o item B. Favorece a dificuldade de comando, dificultando também o alinhamento e o direcionamento das ações. Isso aqui é verdade. Por quê? Porque quando você tem aqui um poder descentralizado, você não tem uma unidade de comando. Então, como é que você vai saber quem é que está mandando aonde? É mais difícil do que você ter um poder centralizado. Então, o item B está verdadeiro, dificultando também o alinhamento e o direcionamento das ações. O item B, por enquanto, é o nosso item correto. Olha o item C. Tem como referência a complexidade da atividade e a quantidade de colaboradores do departamento. Também está incorreto, porque nós temos que perceber que a centralização e a descentralização está focado no poder de decisão, está focado na autoridade. Então, não tem a ver a complexidade da atividade para você ter um poder descentralizado. Então, o item C está errado. E o item D fala, pode, se associada a uma organização verticalizada, gerar um sistema de comunicação lento e com risco à distorção. Está errado também. Na verdade, aqui, você não tem uma questão de associar uma organização verticalizada. Na verdade, é a centralização que vai tentar, aí no caso, gerar um sistema de comunicação lento e com risco a distorções e não a descentralização, tá joia? Então, na questão de número 5, nós já marcamos aqui, é o item B, ressaltando aí a diferença da centralização para descentralização, tá joia? Questão 5, item B, questões de nível um pouquinho mais elevado para vocês, e aqui vamos continuar indo para a questão de número 6. A questão 6 diz o seguinte: maior coordenação, políticas coerentes para toda a organização, potencial para tomada de decisões rápidas durante emergências, entre outros. São aspectos de quê? Formalização, dispersão, centralização ou autogerenciamento? Eu acho que essa questão aqui está na cara. Por quê? Quando você tem maior coordenação, geralmente você coloca para um elemento só. E esse um elemento tem o poder centralizado. Então você tem maior coordenação, políticas coerentes para toda a organização. Lembrando que quando você tem um líder centralizado, tem um poder centralizado, você tem um poder no nível mais alto da hierarquia. E o nível mais alto da hierarquia, ele vai observar a organização como um todo. Porque ele observa com uma visão sistêmica, uma visão holística, de cima, do todo. Potencial para tomar de decisões rápidas durante emergências, entre outros, são aspectos, com certeza, da centralização, item C de casa. Tranquilo? Questão 6 aí foi tranquilo, foi um presente para nós, que é aquela questão que a gente torce para que caia, né, no concurso. Questão de número 7. Sobre o tema estrutura organizacional, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos ver. 1. A estrutura organizacional é a forma pela qual as tarefas são distribuídas
agrupadas e coordenadas. Isso aqui tá ok. O conceito de estrutura organizacional de fato é esse. 2. A especialização do trabalho se refere à subdivisão das atividades em funções isoladas. Também está correto. Apesar de você achar estranho, eu vou dizer o que é essa questão das funções isoladas. Mas se você observar bem, quando você fala em especialização, você está pegando aqui aspectos de uma pessoa onde ela vai ser expert, ela vai ser especialista em um determinado assunto, uma determinada área, um determinado setor. Então, você está pegando atividades que ela é especialista. Lembre-se que quanto mais você é especialista, mais você sabe muito por uma coisa pouca. Isso aí é interessante você perceber. E quando você tem uma visão mais generalista, você sabe muito sobre muita coisa e, na verdade, você sabe pouco. Você pensa que sabe muito sobre muita coisa, mas você sabe pouco sobre muita coisa. Quando você é especialista, você sabe muito sobre pouca coisa. Compreende? Então, o item 2 está correto também. Item 3. A definição das autoridades no processo decisório está relacionada à amplitude de controle. É errado. Vou te dizer por quê. A definição das autoridades está em relação ao poder de centralização e descentralização. O que é amplitude de controle? Vou trazer para esse cantinho aqui. Amplitude de controle, meu amigo, deixa eu escrever aqui rapidinho para você não ficar boiando aqui na brincadeira. A amplitude de controle, ela vai ser simplesmente o número de subordinados por chefe. Só isso. Amplitude de controle. Controle vai ser justamente o número de subordinados de uma determinada, olha aí, determinada chefia. E aí você tem a possibilidade de ter uma amplitude de controle horizontal, ou seja, a estrutura horizontal, onde você tem um chefe para vários elementos, para vários subordinados, ou então você tem uma estrutura vertical, que são chefes para poucos subordinados. Aí você tem aqui um desenhozinho mais simples, certo? Você tem um desenhozinho bem mais simples. Perceba que aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 6 subordinados para um chefe. Aqui você tem no máximo 2 subordinados para um chefe, 2 subordinados para um chefe. O desenho está michuruca? Tá, porque o espaço ficou pequeno, mas você entendeu o conceito. A amplitude de controle é o número de subordinados de uma determinada chefia, tá certo? Então, voltando para cá, o item 3, ele está incorreto. Vamos para o item 4. A formalização diz respeito a quem os indivíduos e os grupos se reportam. Como você faz aí a questão de se reportar, isso aí não significa formalização. Isso aí significa cadeia de comando. No item 4, você vai anotar cadeia de comando. E no 5 vai dizer assim: a departamentalização é a base do agrupamento de tarefas em uma organização, como no caso da departamentalização funcional, na qual as atividades são agrupadas de acordo com as funções desempenhadas. É o conceito básico de departamentalização. Está correto. Então, você tem aqui afirmativas 1, 2 e 5, que estão corretas, que corresponde ao item E. Show de bola? Tranquilo. Questão 7, a gente vai destrinchando aqui cada elemento desse e você vai marcar na questão 7 o item E. Vamos para frente. Questão agora de número 8. Deixa eu tomar só um dedinho de água para a gente passar para a questão de número 8. Lembrando que falta pouco para o concurso? Falta.
mas dá tempo de você selecionar aí os melhores recursos, os melhores elementos, os melhores simulados, os melhores cursos e os melhores professores para você continuar a sua preparação para a Polícia Militar. Tá passando aqui na tarjeta, central de vendas, número, o nosso intensivão tá aí, tem QR Code para você apontar o celular e ir direto para o site. Então aproveite enquanto é tempo, porque eu tenho certeza que dá tempo, vai dar tempo você conseguir passar e conseguir aí desenrolar o máximo de questões possíveis para passar no concurso da PM. Se Deus quiser, a gente se vê aí nas ruas, você fardado com aquele colete à prova de balas da Polícia Militar, tá certo? Vamos fazer a questão de número 8, porque a preparação tá aqui, ó. Questão número 8 diz assim: a departamentalização é uma característica típica das grandes organizações. Ela é diretamente relacionada com o tamanho da organização e com a complexidade das operações. Quando a organização torna-se grande, todas as atividades não podem ser supervisionadas diretamente pelo proprietário ou diretor, mas por meio de vários executivos responsáveis pelas diferentes fases da atividade ou pelos diferentes aspectos dessa atividade. Os principais tipos de departamentalização são por funções, produto ou serviços, localização geográfica, clientes, fases dos processos e projetos. Virando a página, porque o enunciado é grande, assinale a alternativa abaixo que representa uma vantagem da departamentalização por produtos ou serviços. Então, nós temos aqui departamentalização por produto ou serviço e eu quero uma vantagem. Vamos analisar agora item por item. Ó. Item A fala, permite flexibilidade. Tá mais ou menos, tá ok. Pois as unidades de produção podem ser maiores ou menores, conforme as mudanças de condições, ok. Interferindo na estrutura organizacional como um todo. Aí já não é direito desse jeito. Por quê? Porque quando você fala interferindo aqui na estrutura organizacional como um todo, na verdade, se você tem uma departamentalização por produto ou serviço, você não tem uma interferência na estrutura organizacional, tá? Isso aí é fato também. Então, esse item aí já está errado. Vamos só complementar. O enfoque da organização é predominante sobre os produtos e não sobre sua estrutura organizacional interna. O que é que está errado aí? Essa questão do interferindo, está errado. Item B. É indicada para circunstâncias internas e imutáveis, pois induz a cooperação entre especialistas e a coordenação de seus esforços para melhor desempenho do produto. O que é que está incorreto no item B, professor? Pelo amor de Deus, olha o que é que está errado. Quando você fala em departamentalização por produto ou serviço, você não envolve a circunstância interna da organização, e sim a circunstância externa. Então, risque aí a palavra interna e coloque externa, porque torna a opção verdadeira, tá? Detalhe importante, essa questão é uma questão que envolve detalhes. Então, você tem, ó, que está muito calejado nessa questão para poder responder de maneira coesa, tá? Novamente, o item B a gente marcou que é errado. Item C, predispõe os executivos e todos os participantes da organização para a tarefa de satisfazer as necessidades e os requisitos do cliente. Aqui, meu amigo, mexeu com o cliente. Se mexeu com o cliente, não é departamentalização por produto ou serviço, é departamentalização por cliente. Então, o item C também está incorreto. Item D, facilita a inovação, pois requer cooperação e comunicação de vários grupos contribuintes para o produto. A estratégia de crescimento de muitas empresas levou-as a abandonar a departamentalização funcional para adotar a estrutura de departamentos por produto, né? Departamentos de produtos. E aqui está correto. Realmente, quando você tem a departamentalização por produto ou serviço, você tem essa facilidade de inovar, porque você está tornando cada vez mais especialista em um produto ou um serviço aquele departamento. Então, a inovação só vem, tá bom? Questão 8 marca o item D. Só que vamos ter aqui que analisar o item E. O item E fala, enfatiza a coordenação
em detrimento da especialização. Na verdade, isso daqui não é uma vantagem desse tipo de departamentalização. É uma desvantagem. Então, o item E é uma desvantagem, está errado também. Questão 8, você marca o item D de dado. Tranquilo? Vamos para frente. Questão agora de número 9. A questão de número 9 vai dizer o seguinte, meu amigo. O termo divisão do trabalho data do século XVIII, quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, no qual descreve o ofício de fabricação de alfinetes. Marque a opção que traz a afirmação incorreta sobre a divisão do trabalho. Item A. A especialização horizontal do trabalho aumenta a repetição do trabalho, facilitando assim a sua padronização. Item B. A especialização vertical do trabalho separa o desempenho do trabalho de sua administração. Item C. Quando um trabalho é altamente especializado na dimensão horizontal, a perspectiva do trabalhador é ilimitada, facilitando o relacionamento de seu trabalho com os dos outros trabalhadores. D. Na ampliação horizontal do trabalho, o trabalhador engaja-se em ampla variedade de tarefas associadas à fabricação de produtos e à prestação de serviços. E o item E. Quando um trabalho é verticalmente ampliado ou enriquecido, não apenas o trabalhador executa maior número de tarefas, mas também obtém maior controle sobre elas. Esses itens aqui, perceba que a questão é uma questão de fato de estrutura organizacional. Ele está mexendo aqui com a divisão do trabalho. Mas esses itens aqui são itens específicos que muitas vezes aparecem mais nos livros de gestão de pessoas do que propriamente na administração geral. Mas é importante que você também conheça esses dois termos que eu vou mostrar para você agora, que são os termos especialização horizontal e vertical, que no caso é enriquecimento vertical ou lateral e horizontal. Olha só, a especialização horizontal, deixa eu marcar aqui com a minha canetinha, a especialização horizontal torna a perspectiva do trabalhador limitada. Isso aqui é um fato. Uma vez que o trabalhador torna-se cada vez mais específico e sem visão do todo, justamente porque ele está se especializando dentro das suas capacidades, no mesmo nível de hierarquia. Então, a especialização horizontal deixa o trabalhador mais limitado. Olha o conceito de enriquecimento vertical. Busca tarefas mais complexas e maiores responsabilidades, de maneira vertical. Vertical, você passa um traço assim. Enriquecimento lateral ou horizontal busca várias tarefas de igual complexidade e responsabilidade, porque você está pegando no mesmo nível. Se é horizontal, é no mesmo nível. Se é vertical, você vai aumentando a complexidade e vai aumentando também a responsabilidade. Então, você já vai partir para a resposta a partir desses conceitos, tá joia? E aí vamos voltar para a questão, que é para a gente responder, obviamente. Novamente, está tudo riscado. Olha aí. Novamente, eu quero a afirmação incorreta sobre a divisão do trabalho. Olha o item A. A especialização horizontal do trabalho aumenta a repetição do trabalho. Ok. Facilitando assim a sua padronização. Isso aqui está correto. Especialização horizontal no mesmo nível. Então está correto. B. A especialização vertical do trabalho separa o desempenho do trabalho de sua administração. Verdade também. Vide a hierarquia. Anote aí. Hierarquia. Tá bom? Item C. Quando um trabalho é altamente especializado na dimensão horizontal, a perspectiva do trabalhador é ilimitada, facilitando o relacionamento do seu trabalho com o dos outros trabalhadores. O que é que está errado no item C? O ilimitada. Nós vimos aqui que quanto mais especialista é, ele vai ficando mais limitado. É aquela história. Ele conhece muito sobre um pouquinho, então ele fica limitado. Questão 9, você marca o item C. Olha o item D. Na ampliação horizontal do trabalho, o trabalhador engaja-se em ampla variedade de tarefas associadas à fabricação de produtos e à prestação de serviço. Não falou mentira. Verdade. Item E.
Quando um trabalhador é verticalmente ampliado ou enriquecido, não apenas o trabalhador executa maior número de tarefas, mas também obtém maior controle sobre elas, porque vai aumentando na cadeia hierárquica. Então, a questão de número 9 você marca a incorreta, item C de cachorro. Vamos agora para a questão de número 10. Questão de número 10 vai dizer o seguinte: a estrutura matricial é um modelo misto que comporta ao mesmo tempo uma estrutura funcional e uma estrutura horizontal, que normalmente se refere a um projeto, uma divisão específica ou um produto. Sobre uma desvantagem da estrutura matricial para as organizações, pode-se considerar: item A, potencializa as vantagens decorrentes da estrutura funcional e da estrutura divisional. B, pode reduzir a multiplicação e a dispersão de recursos e, com isso, melhorar a eficiência. C, muita dificuldade para apurar responsáveis por problemas. D, estimula uma visão limitada dos objetivos organizacionais. E o item E, pode gerar uma maior preocupação com os resultados da divisão do que a empresa como um todo. Aqui nós temos detalhadamente a estrutura matricial. O que é que eu quero mostrar para você? Aqui, meu amigo e minha amiga, eu tenho as vantagens e as desvantagens da estrutura matricial. Olha as desvantagens dessa estrutura. Dificulta-se a coordenação em razão da autoridade dual. Autoridade dual. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Autoridade dual, o que pode causar frustração e confusão. Trata-se de uma forma de estrutura complexa. Estrutura complexa, com potenciais focos de conflito e desequilíbrios de poder entre os dois lados da matriz. Professor, por que é que sempre está falando aqui em dois lados, em autoridade dual? Porque quando você tem uma estrutura matricial, você está misturando uma funcional com outra, que no caso a outra vai ser especialista no projeto. Então, na teoria, você vai ter dois chefes. Você vai ter um chefe funcional, que é o chefe daquele setor, e você vai ter um chefe de projeto. Um chefe de projeto. Então, você tem aí dois elementos, duas autoridades que você tem que responder. Então, pode causar um prejuízo. Olha só, o que é mais desvantagem? Perda excessiva de tempo em reuniões para discutir problemas e solucionar conflitos. Muita dificuldade para apurar responsáveis por problemas. E aqui a gente já aciona o berimbelo, porque aqui eu acho que está em uma das alternativas. Olha só, muita dificuldade para apurar responsáveis por problemas. Exige um conjunto de competências de relacionamento interpessoal e maturidade dos gestores. Quais são as vantagens de você ter uma estrutura matricial? Potencializa as vantagens decorrentes da estrutura funcional e da estrutura divisional. Pode reduzir a multiplicação e a dispersão de recursos e, com isso, melhorar a eficiência. Olha que beleza. Permite maior flexibilidade e adaptabilidade da organização a um ambiente mutável, que a gente sempre sabe que existe. Facilita a cooperação interdisciplinar entre departamentos e promove o conflito construtivo entre os membros da organização. Então, você tem muitas vantagens também. Mas, voltando aqui para a questão, essa questão aqui de número 10, olha o que é que você vai ter aí. O item A é uma desvantagem potencializar as vantagens decorrentes da estrutura funcional e da estrutura divisional? Não. Pode reduzir a multiplicação e a dispersão de recursos e, com isso, melhorar a eficiência? Isso também não é uma desvantagem, é uma vantagem. Item C, muita dificuldade para apurar responsáveis por problema? Aí sim, questão 10, marque o item C. O item D, estimula uma visão limitada dos objetivos organizacionais? Isso aqui também está incorreto. E o item E, pode gerar uma maior preocupação com resultados da divisão do que da empresa como um todo. Isso aqui também é um fato, mas não é uma desvantagem, tá bom? Então, na questão de número 10, você marca o item C de casa. Show de bola? Vamos agora para a questão de número 11. Questão de número 11 vai nos brindar com o seguinte enunciado: analise as sentenças abaixo. A organização linear apresenta uma centralização nas decisões, com uma estrutura simples e de fácil compreensão,
com clara delimitação das responsabilidades de cada unidade. Tá perfeito isso aqui, tá bom? Item 1 tá correto. Vamos nós. 2. A organização linear tem como sua principal vantagem ou característica positiva a rigidez e inflexibilidade organizacional devido à sua estabilidade e constância nas relações formais. Na verdade, esse item 2 aí está incorreto, porque não é uma vantagem. Na verdade, você está vendo aqui uma desvantagem, essa rigidez, a inflexibilidade, tá? É uma desvantagem em relação à organização linear. Então, o item 2 está errado. Marca aqui com X porque ela está errada. Olha o item 3. A organização funcional decorre de uma estrutura advinda do princípio da especialização das funções, baseada no conhecimento especializado e específico. O item 3 está correto. E o item 4 fala: a organização Lean Staff surgiu do crescimento e da complexidade das atividades organizacionais a serem executadas, com o objetivo de buscar melhor eficiência e eficácia. O item 4 também está perfeitinho. Marque a opção correta. Então vamos ver. Apenas o item 1 está correto? A gente sabe que não. B. Os itens 1 e 2 estão corretos? O 2 está falso, que a gente marcou aqui, está errado. C. Os itens 2 e 4 estão incorretos? O 2 está errado com certeza. Agora o 4 não. O 4 está correto. Não é o item C. D. Os itens 1 e 4 estão corretos? Estão. O item D é verdade, tá? E o item E, apenas o item 3 está incorreto. Também está errado, porque o item 3 ele está correto. Então, na questão de número 11, você marca o item D de doutor. Questão 11, item D. Partiu questão de número 12. Questão 12 vai falar o seguinte: considerando a atual dinâmica da administração pública brasileira, assinale a opção que apresenta característica que difere a gestão pública da gestão privada. Aí temos item A: existência de avaliação de desempenho individual. B. Utilização de indicadores de desempenho. C. Gestão voltada para resultados. D. Comando diluído e disperso. E E. Descentralização de atividades e responsabilidades. Aí aqui eu quero tratar com você desse assunto, que é um assunto que também faz parte do edital. É um assunto crucial que muitas vezes a gente desconsidera, mas é importante a gente saber as convergências e as diferenças entre administração pública e administração privada. Vem aqui que eu vou te mostrar, tá aqui na lousa já. Olha só, convergências e diferenças da administração pública para a administração privada. Perceba, a administração pública, meu amigo, isso aqui é regra, ó. Só pode fazer o que as regras permitem. Só pode fazer o que as regras permitem. Tem que andar dentro da lei, não tem para onde correr. Já a iniciativa privada, a administração privada, faz tudo, exceto o que as regras proíbem. Limpo e seco. Tudo que não tiver previsto em lei, está permitido, pode fazer para a administração privada. A administração pública não. Só pode fazer o que está dentro da lei. É a primeira coisa que você deve saber. Outra coisa importante: ambas sofrem influência política, social, econômica e tecnológica. Isso aqui também é fato e você deve saber. Todas duas sofrem com essa influência política, social, econômica e tecnológica. Está todo mundo no mesmo barco. A diferença é que tem uns que estão remando para trás, outros estão remando para frente e outros estão enchendo o barco de água, tá bom? Convergências em relação a essas duas elementos. Convergências têm objetivos a serem alcançados, elas estruturam-se e realizam atividades, elas mobilizam recursos, elas usam planejamento e gestão estratégica, todas duas, não tem o que inventar. Buscam avanços tecnológicos visando facilitar o acesso a serviços. Ah, professor, mas a administração pública também faz isso? Faz. Sistemas, desburocratização, tenta melhorar o serviço público de alguma maneira e por aí vai. E todas, tanto a administração pública quanto a administração privada, elas vão buscar a eficiência, a eficácia e a efetividade. A eficiência
melhor utilização dos meios, a eficácia, atingir os objetivos específicos, os objetivos que elas querem, e efetividade, você causar um impacto para o seu cliente na administração geral, na administração privada e na administração pública, atender verdadeiramente às demandas do cliente cidadão. Cidadão cliente que é usuário, que é dono da coisa pública, tá bom? E também é financiador. Então nós temos aqui convergências. Olha as diferenças para a gente também não se confundir na hora da prova. Olha só. Divergências do público para o privado. Em relação aos princípios, o serviço público utiliza-se do LIMP. E aí você lembra que é legalidade, impessoalidade, o que mais? Vai dizendo aí? Moralidade, publicidade e eficiência. Então, você segue princípios básicos, tá bom? Nosso amigo aqui já está falando muito bem. Já estão sabendo. Olha só. E na iniciativa privada, olha que interessante, não tem definido. Por que não tem definido? Porque a iniciativa privada é ela por si e acabou-se. Não tem que seguir regra, tá? Lembrando que na iniciativa pública, você tem que seguir princípios. Você só pode fazer o que a lei permite. Na iniciativa privada, não. Não há escopo definido. Em relação aos interesses, na pública, nós temos os bens públicos e na privada, os bens são privados, particulares. Aqui, em relação às pessoas, o público trata pessoas como cidadãos e na iniciativa privada você trata pessoas como pessoas físicas, onde você vai atrás de satisfazer as suas necessidades. Isso é obra da iniciativa privada. Em relação aos objetivos, deixa eu pintar de outra cor. Em relação aos objetivos, nós temos interesse coletivo na administração pública. E na administração privada, nós temos a busca do lucro. Isso aqui também é importante. Em relação às organizações, na administração pública, elas são sempre criadas por lei, porque há o interesse do Estado. Quem cria é o Estado através da força de lei. Mas na iniciativa privada, cada empresa tem a sua filosofia. Cada empresa tem a sua filosofia e ponto final. Abre-se na hora que quiser, fecha-se na hora que der na telha. Em relação ao cliente cidadão, a administração pública trata todo mundo com igualdade, equidade, princípio da isonomia. Aqui é o segmento de mercado. Aqui na iniciativa privada, se a pessoa está vendendo um lápis, uma caneta, não vai vender para gente que não vai querer comprar. Então vai ser tratado, essas pessoas vão ser tratadas de maneira diferenciada. Isso é segmento de mercado. Em relação à estrutura, no poder público ela ainda é vertical e burocrática, e aqui na privada ela é mais flexibilizada. Lembrando que na administração pública você tem aí vários cargos ainda de chefia, você tem governador, vice-governador, tem secretário, tem subsecretário, tem não sei o que mais, tem coordenador e tudo mais, enfim, vertical e burocratizada. Ainda está nesse naipe, tá bom? Em relação aos recursos, na administração pública ela vem da contribuição compulsória, impostos, tributos, etc. O cidadão financia. E aqui na iniciativa privada podem ser recursos próprios ou então através de investimentos de investidores. Em relação à privacidade e publicidade, como a gente já falou, aqui na pública deve ter ampla divulgação. E aqui na iniciativa privada, a galera esconde a estratégia. Como é que funciona isso? Ora, se eu tenho uma estratégia de venda, se eu tenho uma estratégia de produto, eu vou esconder do meu adversário porque eu ganho uma vantagem competitiva. Na administração pública não tem esse negócio de competir. Vai competir com quem? Consigo mesma. Então, na administração pública, você tem um monopólio. Aqui, você tem uma competição selvagem, tá certo? Então, você esconde a estratégia. Em relação a carreiras e promoções, você tem aqui a letra da lei, na administração pública. Basta perceber que você precisa fazer concurso dentro de um edital rigoroso, dentro da lei e tudo mais. Já na iniciativa privada, é flexível. Você vai passar por um processo de recrutamento, de seleção, de atração, retenção de talentos, etc. Vai tudo da gestão de pessoas e tudo flexível. E em relação às adaptações, você tem aqui o papel social do Estado e na privada você tem o chamado custo-benefício. Por quê?
porque você quer sempre gastar menos e fazer mais. Aqui você vai estar preocupado com o papel social do Estado. Você vai demandar, você vai atender às demandas das pessoas na sociedade. Tá joia? Então, o que é que você já tem aqui? Você já tem as convergências, você tem aqui as definições e tem as divergências aqui entre público e privado. Vamos ver na questão de número 12 novamente, vamos voltar para ela, para ver o que é que ela pede. Olha só. Considerando a atual dinâmica da administração pública brasileira, assinale a opção que apresenta características que diferem a gestão pública da gestão privada. Item A. Existência de avaliação de desempenho individual. Digo para você, tem nas duas. Então, não é uma característica que difere. A avaliação de desempenho individual é gestão de pessoas, tanto para a administração pública quanto para a administração privada. Então, tem nas duas. Item B. Utilização de indicadores de desempenho. Também tem nas duas. Não tem esse negócio, não. C. Gestão voltada para resultados. Também tem nas duas. O resultado de uma vai ser o lucro, o resultado da outra vai ser a satisfação das necessidades do cidadão. Item D. Comando diluído e disperso. Olha que palavra estranha, vamos deixar o D em stand-by. E o item E. Descentralização de atividades e responsabilidades. Aí está incorreto no item 12. Porque você tem aqui que essa descentralização não é uma característica comum das duas. Você tem aqui algo diferente da gestão pública e privada. Então, o item E também você vai marcar errado. O correto vai ser o item D. Professor, onde é que você percebe esse item D? Comando diluído e disperso. Comando diluído e dispersos está relacionado a várias chefias. É o que eu falei bem aqui assim, na estrutura. Ó. Uma estrutura vertical e burocratizada, porque tem vários chefes. Então, os comandos eles estão dispersos, estão diluídos. Questão 12, marque o item D de dado. Vamos agora para a questão de número 13. Questão 13 fala o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, objetivos que diferenciam a gestão pública da gestão privada. A gestão pública tem a busca da justiça? Tem. E a gestão privada tem a satisfação do mercado? Tem. Então o item A já está ok. Olha o item B. Na gestão pública tem demanda de preço? Resposta, tem não. Tem para a gestão privada, para a gestão pública não tem não. Equidade do mercado é gestão privada? É sim, mas aí o item B está incorreto por causa do primeiro. A gestão pública no item C, há soberania do consumidor? Não, gestão pública não se fala em consumidor, está errado. Dependência do consumidor para a gestão privada? Tudo bem, mas o item C está errado por conta do primeiro. Na gestão pública, ação coletiva como meio político? Ok. Na gestão privada, cidadania? Não. Na gestão privada, a gente viu que a pessoa é chamada como pessoa física. Não é um cidadão comum que vai receber os benefícios. Não, está errado então o item D. E o item E fala, gestão pública, equidade dos recursos públicos? Na verdade, não tem uma equidade. Tem que ter cuidado com isso aí. Não há equidade. Há demanda dos recursos públicos. E para a gestão privada, dependência do consumidor. Está correto, mas o item E também está incorreto. Você vai marcar na questão 13 o item A. Questão 13, item A. Vamos agora para a questão de número 14. Questão 14 vai falar assim, ó. Por fim, é importante sublinhar que os servidores públicos são pagos com recursos provenientes da arrecadação de impostos e taxas junto à sociedade. E a determinação de seus níveis salariais também responde a uma dinâmica diferente da determinação dos salários no setor privado. Os mecanismos de determinação dos salários no setor público, portanto, não são totalmente definidos por fatores econômicos, como os que afetam a determinação salarial do mercado de trabalho privado. A explicação das diferenças entre o modo de determinação salarial do setor público em relação ao setor privado é como? O item A, no setor privado, a força do sindicato é o que fixa o valor dos salários. Isso aqui é absurdamente errado. Ele pode fixar o valor mínimo,
mas o valor do salário não é o sindicato que fixa, tá? Item B. No setor público, a dinâmica capital-trabalho dita o valor dos salários. Também está errado. A questão capital-trabalho é para o setor privado. C. No setor privado, a capacidade contributiva da empresa determina o salário. Também está errado. A questão de contribuição vai para o setor privado. Aliás, o setor público por conta do cidadão com a contribuição compulsória. Item D. No setor público, quem define os salários é o Tribunal de Contas da União. Também está incorreta essa informação, não é isso. E o item E. No setor público, os salários são mais sensíveis a fatores políticos e institucionais. Aí aqui sim, você tem uma verdade de determinação salarial do setor público em relação ao setor privado. Então, o item E é aquele que você vai marcar. Tá joia? Questão 14, item E. E agora, vamos para a questão de número 15. A questão 15 vai dizer o seguinte: as instituições públicas e privadas guardam diferenças e semelhanças. Ambas são importantes para o desenvolvimento da sociedade. Analise as afirmativas a seguir. 1. As instituições públicas não dependem da situação de mercado e têm orçamento garantido pela União. Assim sendo, são mais independentes que as organizações privadas. O que é que está errado aí? Esse não. Porque no caso, deixa eu pegar aqui de novo minha canetinha, calma aí. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, ó. Esse não aqui está errado. Vem aqui para a lousa que eu te mostrei bem aqui, ó. Cadê? Ambas, administração pública e administração privada, sofrem influência política, social, econômica e também tecnológica, todas duas, tá? Não tem diferença nesse sentido. Então, o item 1 ele está incorreto por conta disso. Olha o item 2. Uma instituição privada visa a lucro e, por isso, sempre gerará mais valor para a sociedade. Olha as palavras bonitinhas aí. Esse sempre gerará mais valor para a sociedade. Está errado. Ambas podem gerar valor, uma mais do que a outra, dependendo da situação. O item 2 também está errado. E o item 3 fala: uma instituição pública, diferente da privada, é sempre infinita. Ou seja, não tem prazo definido para o seu término. O que é que está o erro aí? O cuidado com a interpretação. Ele está falando que na instituição pública, que é diferente da privada, é sempre infinita. Ora, se está dizendo que uma é infinita, a outra é finita? Não, todas as duas são infinitas. Não tem prazo de validade. Nenhuma das duas, nem a pública nem a privada. Então, o item 3 também está errado. No caso aqui, nenhuma está correta. Questão 15, você vai marcar o item E. Tranquilo? Chegamos aqui, portanto, ao final desse bloco 2 de 5. Espero que você tenha compreendido aqui todos os conceitos, todos os macetes e tal, tá certo? Quero que você mastigue cada vez mais esse assunto, você consiga diferenciar uma da outra, pode ser questão de prova, tá? Então, fique atento, muito cuidado com essas questões e lembre-se que você está estudando para um concurso que vai mudar a sua vida. Então, continue a persistir e lembre-se que a administração é fundamental, porque nesse caso vai fazer a diferença o seu pontinho ou 2 que você vai tirar aqui na nossa prova, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima!